salve, meus queridos! Continuando a falar da Era Napoleônica, indo para os momentos finais daquele período, beleza? Basicamente é o seguinte, pessoal, como nós vimos na última aula, Napoleão Bonaparte ele consegue fugir da ilha de Elba, porque ele tinha apoio entre pessoas que cuidavam dele em sua prisão, tá certo? E aí, galera, ele vai de barco ali dessa região da ilha de Elba, no litoral italiano, até a França. Quando ele chega na França, do litoral francês até chegar a Paris, em cada lugar que ele ia passando, as pessoas o recebiam e o apoiavam. Ele era extremamente popular. E aí, ele chega a Paris, e quando ele chega a Paris, ele já chega marchando com um grande grupo de pessoas. Ele mobiliza suas tropas antes mesmo de chegar a Paris. Quando ele chega a Paris, o então monarca francês, que havia sido reestabelecido. Por quê, pessoal? Uma coisa importante. Quando Napoleão Bonaparte foi preso na ilha de Elba, as nações que o derrotaram, as nações vitoriosas, Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra, colocaram de novo no poder o sobrinho, ou o sucessor político, daquele rei francês morto na Revolução Francesa, Luís XVI. O filho do Luís XVI, chamado Luís XVII, ele não conseguiu chegar ao trono, mas o sobrinho dele, que em respeito ao seu primo ali e tal, o Luís XVII, em respeito a ele, não quis usar o título de Luís XVII, usou o título de Luís XVIII. Portanto, na dinastia francesa, houve Luís XVI, que foi morto pela Revolução, pelos jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre. E aí, galera, quando Luís XVI morre, acontece a Revolução, começa a Era Napoleônica. Quando Napoleão é preso, em 1814, o Luís XVIII volta e toma o poder. Mas agora, com a volta do Napoleão, Luís XVIII foge, ele foge da França, tá certo? E Napoleão se reestrutura, monta um exército novamente, às pressas, na correria, aproveitando o que estava acontecendo o Congresso de Viena, ele organiza suas tropas para encontrar as tropas rivais e retomar o seu poder. Ele monta um exército poderoso, 75 mil homens, em torno de 75 mil homens, diz a história. E aí ele tem então esse governo que ficou conhecido como o governo dos 100 dias, porque ele foi derrotado novamente. Basicamente é o seguinte, meus queridos, ele mobiliza suas tropas e ele marcha sobre os rivais e na região de Waterloo, que fica na Bélgica. Em Waterloo, na Bélgica, ele encontra as tropas rivais. Ali há uma batalha decisiva, Napoleão é derrotado novamente. E então ele é preso mais uma vez, mas dessa vez em uma outra ilha, com um sistema de segurança muito maior e uma ilha muito mais distante. Ele é preso na ilha de Santa Helena. A ilha de Santa Helena é uma ilha que fica no litoral africano. Então já fica longe da Europa. Para voltar de lá de barco já não teria condições. Ele fica preso ali e ele não consegue fugir. Acaba que de 1815 em diante, ali na prisão será a vida do Napoleão. E ele vai morrer logo também, ele morre em 1821. Ele tem uma doença, ele acaba morrendo por uma doença, uma gastrite. Dizem alguns da área e tal, que possivelmente por conta do estresse e coisa e tal, ele desenvolveu uma gastrite nervosa, e o fato é que ele morreu por esse problema, tá certo? Em 1821. O fato é, galera, para fechar, falemos aí do Congresso de Viena, que foi essa reunião em que as potências vitoriosas estavam reunidas, o que deu oportunidade para a fuga do Napoleão. Mas acabou não dando certo, o governo durou apenas 100 dias, Napoleão foi preso novamente, tá certo? E aí o Congresso de Viena voltou a se reunir. No final das contas, o que essa reunião acabou decidindo? Primeiro elemento, pessoal, a formação da Santa Aliança. Era uma aliança entre as potências vitoriosas, aquelas que a gente tem falado o tempo todo. Inglaterra, Rússia, Áustria e Prússia.
elas se uniram. Elas organizaram planos para reestruturar e para reorganizar a Europa, as fronteiras europeias, porque boa parte da Europa sofreu o domínio napoleônico e acabou fazendo parte do Império Napoleônico. Agora, as fronteiras deveriam ser reorganizadas a partir dos interesses deles e não mais das conquistas francesas. Então acontece a reorganização da Europa, levando em conta que a França em nada participa ou toma decisão nessa reorganização. Acontece, portanto, o isolamento francês. Os franceses ficam de lado nesse processo, tá certo? E o ponto mais importante, o rei Luís XVIII, que havia voltado ao poder e foge por causa da volta do Napoleão, da fuga do Napoleão. Uma vez que Napoleão é preso, ele é empossado novamente. Uma coisa importante, ele era o representante de uma grande e de uma longa dinastia na França. A dinastia áurea, a mais importante do absolutismo francês, que era a dinastia dos Bourbon, a família Bourbon. Acontece, portanto, o que nós chamamos de restauração Bourbon, com o poder voltando novamente às mãos de Luís XVIII. Ele representava essa dinastia Bourbon. O maior rei, o mais importante do absolutismo francês, um rei que era conhecido como o Rei Sol, foi Luís XIV, avô do Luís XVI. Então Luís XIV governou, era um Bourbon, o mais importante da história. Depois seu filho Luís XV, depois seu neto Luís XVI. O filho do Luís XVI não chega ao poder, mas o seu sobrinho chega, sendo Luís XVIII. Portanto, a restauração dessa família. Com um detalhe, porém, pessoal, o absolutismo nunca mais voltou a existir na França. Luís XVI morre, Luís XVIII se estabelece, porém, Luís XVI era um monarca absolutista. Luís XVIII será um monarca que vai ter que viver sob uma lei, existindo, portanto, ali uma monarquia constitucional, que será o modelo político francês após a Era Napoleônica. Beleza, meus queridos? Espero ter ficado claro. Qualquer dúvida, dê um toque, a gente conversa. Tamo junto.